Aqui está o conteúdo da parte 1, escrito em português do Brasil, adaptado ao estilo espiritual e pastoral de Padre Mário Sartori, fluindo como um único parágrafo contínuo, com duração aproximada de 5 minutos quando narrado, sem título, sem tópicos, sem numeração, sem destaques. Às vezes, na correria silenciosa da vida, sentimos como se estivéssemos andando, mas sem realmente sair do lugar. Fazemos tudo o que é certo, trabalhamos, rezamos, lutamos, esperamos, e ainda assim parece que uma força invisível nos segura pelos tornozelos, impedindo que nossos passos avancem. Não é preguiça, não é falta de direção, não é ausência de fé. É um cansaço mais profundo, que nasce lá dentro da alma, onde quase ninguém vê. Nesse ponto, muitos se perguntam: o que está acontecendo comigo? Por que meus caminhos parecem pesados? Por que tudo ao meu redor se arrasta como se o tempo tivesse preso? Padre Mário costuma dizer que os pés carregam mais do que o peso do corpo. Carregam também o peso da história de cada um. Carregam cicatrizes, esperanças, decisões, lutas silenciosas que só Deus conhece. E quando nossos pés parecem parados, é porque algo dentro de nós está pedindo luz, pedindo discernimento, pedindo que prestemos atenção ao movimento do Espírito. Na Bíblia, o passo humano sempre foi sinal de encontro com Deus. Abraão iniciou sua missão com um simples vai. O povo de Israel atravessou o impossível porque ousou colocar os pés sobre as águas. Jesus, ao caminhar pelas estradas poeirentas da Galileia, mostrava que cada passo revela um propósito. Nada é por acaso quando Deus acompanha nosso caminhar, mas existe um mistério que nem sempre percebemos: nossas quedas, nossas demoras. Nossos bloqueios às vezes não vêm de fora, mas de dentro. O coração ferido perde a força de caminhar. O medo paralisa, a ansiedade rouba a paz. A tristeza pesa mais do que qualquer pedra. É por isso que, quando sentimos que estamos andando sem avançar, é preciso olhar não apenas para o caminho, mas para a alma que o percorre. Padre Mário nos lembra que Deus nunca permite que nossos passos se percam no vazio. Quando algo nos trava, é porque Ele deseja revelar um ponto de cura. Um convite à coragem, ou até mesmo um novo caminho. A vida espiritual não é uma corrida para ver quem chega primeiro, mas uma jornada lenta, sagrada, em que cada passo é acompanhado por Deus que nos guia com ternura. Talvez você esteja vivendo esse momento agora, passos pesados, futuro turvo, uma sensação de atraso que machuca, e mesmo assim, no fundo, permanece uma chama pequena que insiste em não apagar. Essa chama é a voz de Deus dizendo: eu estou aqui, caminhe comigo. Você não está sozinho. O primeiro passo para recuperar o movimento não é força, nem estratégias, nem respostas rápidas, é escuta. Escutar o que sua alma tenta dizer. Escutar o que Deus murmura no silêncio. Escutar o que seu coração cansado pede com humildade. Hoje, acolha essa verdade. Você não está parado porque falhou. Você está parado porque Deus deseja iluminar algo dentro de você, antes de permitir que seus pés avancem novamente. E quando essa luz chegar, seus passos voltarão a fluir. Não pela sua força, mas pela força daquele que caminha ao seu lado desde sempre. Muitas vezes, na caminhada da vida, não percebemos o poder e o significado dos nossos passos. Para Deus, os pés não são apenas um meio de nos deslocarmos de um lugar a outro,
mas um símbolo de autoridade, de missão e de posse. Na Bíblia, vemos como Deus sempre usou os passos de seus servos para realizar sua obra. Quando ele prometeu a Abraão que toda a terra onde seus pés tocassem seria sua, estava não só dando uma promessa física, mas um sinal de que cada passo dado com fé e obediência seria um passo em direção ao seu reino. Os pés, assim como as mãos e os olhos, têm um papel vital no nosso chamado divino. Quando Deus chama alguém para uma missão, Ele não só chama a alma, mas também os pés. Seus passos são guiados pela vontade de Deus. E é através deles que Ele cumpre seus planos. Mas, muitas vezes, o inimigo sabe o poder que temos nos nossos passos. E é por isso que ele tenta nos paralisar. Quando sentimos que nossos passos estão lentos, quando a caminhada parece interminável, ou quando a sensação de estarmos presos se torna constante, é possível que estejamos enfrentando um ataque espiritual. O diabo sabe que, se conseguir bloquear nossa capacidade de caminhar, estará retardando a nossa missão, afastando-nos de nosso propósito e da terra prometida que Deus tem para nós. No entanto, essa luta não deve nos assustar, mas nos alertar para a importância de manter nossos pés firmes na fé. Se os pés são o ponto de ataque, também são o ponto de vitória. Quando caminhamos na luz de Deus, estamos em constante movimento para conquistar, para ir além das limitações que o inimigo tenta nos impor. Cada passo dado em obediência a Deus é um passo em direção à vitória. E, por mais que a jornada seja difícil, nossos pés são sustentados pela graça divina. Cada dificuldade que encontramos no caminho é uma oportunidade para fortalecer nossa confiança em Deus. Pois, assim como Ele guiou o seu povo na travessia do deserto, Ele nos guia também nas nossas dificuldades, fazendo com que, mesmo no sofrimento, possamos avançar. O segredo está em não parar, em continuar a caminhada, pois sabemos que cada passo dado em fé é um passo para a realização de sua promessa. Quando os nossos pés estão firmes no Senhor, não há força que possa nos deter. Muitas vezes, em nossa caminhada de fé, não conseguimos entender as razões pelas quais enfrentamos dificuldades, aparentemente sem explicação. Às vezes, parece que damos um passo à frente e, imediatamente, damos 2 para trás. Pode ser que, ao olhar para nossas vidas, tudo o que vemos seja uma sequência de portas fechadas, projetos que não avançam e sonhos que parecem cada vez mais distantes. Essas experiências de estagnação podem ser mais do que meros desafios da vida cotidiana. Elas podem ser sinais de algo mais profundo, algo espiritual, que nos impede de caminhar livremente rumo ao nosso destino. Na vida cristã, sabemos que a fé não é uma linha reta, mas uma jornada cheia de altos e baixos. No entanto, quando começamos a sentir que algo invisível nos impede de dar os passos necessários para cumprir o nosso propósito, é importante discernir o que está acontecendo ao nosso redor e, principalmente, o que está acontecendo dentro de nós. O inimigo sabe que os nossos pés são símbolos de autoridade e de posse. Quando ele tenta nos parar, ele tenta nos fazer acreditar que estamos estagnados, que nossos sonhos são impossíveis, ou que nunca seremos capazes de cumprir o chamado que Deus colocou sobre as nossas vidas. Mas a verdade é que o diabo tem medo do movimento dos filhos de Deus. Ele sabe que,
quando estamos caminhando na direção da vontade divina. Estamos avançando na destruição do império das trevas. Portanto, seu principal objetivo é nos paralisar. Seja por meio do medo, do desânimo ou até mesmo da dúvida, quando nossos passos são embaraçados, seja por frustrações externas ou por um bloqueio interior. O primeiro passo para a libertação é reconhecer que o inimigo está tentando nos deter. A paralisia espiritual muitas vezes começa com pequenas distrações, pensamentos negativos e dúvidas que começam a se infiltrar em nossas mentes. Mas, à medida que permitimos que esses sentimentos cresçam, eles podem se tornar cadeias invisíveis que nos prendem ao lugar onde estamos, impedindo-nos de avançar. É nesse momento que devemos clamar por liberdade. Pedir a Deus que nos mostre onde estamos sendo atacados e nos dê a força para continuar a nossa jornada. Deus nunca nos chamou para uma vida de estagnação. Ele nos chamou para ser como o povo de Israel, que, mesmo diante de obstáculos aparentemente intransponíveis, foi conduzido por Ele através do deserto, com promessas de vitória e bênçãos à frente. Assim como Ele libertou os israelitas da escravidão no Egito, Ele também deseja nos libertar de tudo que tenta nos prender, seja um hábito, uma preocupação ou até mesmo uma influência espiritual negativa. Não importa o quanto você sinta que está parado, o poder de Deus é maior do que qualquer força que tente te manter nesse lugar. Deus está esperando por você dar o próximo passo, mesmo que o caminho à frente pareça incerto. E lembre-se, Ele sempre estará ao seu lado, sustentando os seus passos, dando-lhe forças para seguir em frente e permitindo que você conquiste os territórios espirituais que Ele preparou para você. Muitas vezes, nos encontramos diante de situações em que parece que tudo está contra nós, como se cada passo fosse dificultado por uma força invisível que se opõe ao nosso progresso. A vida espiritual pode ser cheia de desafios e obstáculos, mas é importante entender que nem todos esses desafios vêm apenas das circunstâncias da vida. Alguns deles podem ser frutos de um ataque espiritual que tenta minar nossa confiança e nos impedir de seguir em direção ao que Deus preparou para nós. Quando nos deparamos com essas dificuldades, o primeiro passo é identificar de onde elas vêm. Muitas vezes, o inimigo age de forma sutil, tentando nos fazer acreditar que estamos passando por um simples período difícil ou má sorte, quando, na verdade, é uma tentativa deliberada de nos paralisar espiritualmente. Quando olhamos para a Bíblia, vemos que muitas vezes o povo de Deus enfrentou ataques diretamente em suas jornadas. O diabo não tem medo de quem está parado, mas ele teme aqueles que estão em movimento, avançando em direção ao cumprimento do propósito divino. Ele sabe que nossos passos representam mais do que um simples movimento físico. Eles representam a autoridade e o poder de Deus em nós. Quando damos passos de fé, declaramos que a vitória de Cristo está sendo estendida a cada área de nossa vida. O inimigo, portanto, tenta bloquear esse espaço, criar obstáculos e até mesmo nos fazer duvidar do poder de Deus. Às vezes, ele usa a tentação, o medo, as dúvidas ou até mesmo as preocupações diárias para nos desviar do caminho que Deus tem para nós. Mas, por mais que o inimigo tente, a verdade é que ele não tem poder sobre os filhos de Deus. Quando estamos firmados na fé e seguimos os passos de Jesus, não há força que possa nos parar. O que precisamos fazer é, primeiro, reconhecer que não estamos enfrentando uma luta contra carne e sangue, mas contra principados e potestades espirituais. A batalha que travamos não é apenas uma questão de circunstâncias externas,
mas uma luta espiritual que requer discernimento e oração. Quando identificamos que estamos sendo atacados espiritualmente, devemos nos levantar em oração e pedir a Deus que nos dê a força e a sabedoria para avançar. Às vezes, esses ataques acontecem quando deixamos portas abertas para o inimigo, como o pecado não confessado, o rancor, a amargura ou a desobediência. O diabo encontra brechas para entrar em nossas vidas através dessas áreas e começa a exercer controle sobre nossos passos. Por isso, é essencial que nos mantenhamos vigilantes e em constante exame de nossa vida espiritual, fechando qualquer porta que possa ter sido aberta para ele. Deus nos deu autoridade para resistir ao inimigo e declarar que nenhum ataque espiritual pode prevalecer contra nós. A nossa proteção está em Cristo e é nele que devemos buscar refúgio. Quando colocamos nossos pés no caminho da obediência e confiamos no poder do Senhor, nenhuma força pode nos deter. Se você está se sentindo bloqueado ou parado em sua caminhada espiritual, saiba que Deus é fiel para revelar o que está por trás dessa resistência e lhe dar a vitória. Ele está sempre pronto para lutar por nós e com Ele ao nosso lado. Podemos avançar com confiança, sabendo que nossos passos são guiados pela sua mão poderosa. Lembre-se de que cada passo dado em fé é um passo em direção à vitória e à realização do plano divino para a sua vida. Deus não permite que sejamos derrotados, mas nos capacita a vencer todas as batalhas, nos tornando mais fortes a cada dificuldade superada. Muitas vezes, ao longo da nossa caminhada espiritual, o inimigo age de forma silenciosa, tentando nos desviar do caminho que Deus preparou para nós. Esses ataques, embora invisíveis à maioria das pessoas, se manifestam de maneiras sutis, principalmente através de nossos pensamentos, sentimentos e até mesmo por meio de nossos sonhos. Quando começamos a sentir que algo não está certo em nossas vidas, que a paz que Deus nos promete parece distante, ou que estamos sendo constantemente impedidos de avançar, é hora de parar e refletir sobre o que está acontecendo no mundo espiritual. O inimigo tenta usar as nossas fraquezas para nos paralisar, para fazer com que duvidemos da nossa autoridade em Cristo. Mas o que muitos não sabem é que os sonhos podem ser uma poderosa ferramenta de discernimento espiritual. Muitas vezes, os sonhos que temos não são apenas uma mistura das preocupações do dia a dia, mas uma forma de Deus nos alertar sobre o que está acontecendo em nosso espírito. Podemos sonhar com situações que nos mostram como estamos sendo atacados espiritualmente, especialmente quando nossos passos estão sendo bloqueados por forças ocultas. Por exemplo, sonhar que estamos andando descalços em um terreno perigoso pode indicar que estamos sendo expostos a ataques espirituais que nos deixam vulneráveis, ou quando sonhamos que estamos tentando avançar, mas nossos pés estão presos ou em movimento lento, pode ser um sinal de que algo está nos impedindo de seguir em frente. E essa resistência não é natural. Além disso, sonhos com serpentes ou outras criaturas ameaçadoras muitas vezes simbolizam forças demoníacas, tentando paralisar nossa caminhada em direção ao propósito que Deus tem para nós. Na Bíblia, a serpente é um símbolo do diabo, do engano e da opressão. Portanto, se você está tendo sonhos que o deixam com um sentimento de opressão ou de estagnação, é possível que esteja sendo atacado espiritualmente de maneira sutil, mas não se assuste. Porque a boa notícia é que Deus nos deu a capacidade de discernir esses ataques e a autoridade para vencê-los. Quando reconhecemos esses sinais, podemos orar com fé.
pedindo ao Senhor que revele toda a obra do inimigo e nos proteja de qualquer tentativa de bloqueio espiritual. Deus usa nossos sonhos para nos alertar, nos proteger e nos preparar para o que está por vir. Em vez de ignorar os sonhos que parecem estranhos ou desconfortáveis, devemos levá-los ao Senhor em oração, pedindo-lhe sabedoria e revelação. Quando fazemos isso, o Espírito Santo nos guia e nos mostra o que precisamos fazer para quebrar qualquer ataque espiritual que esteja nos impedindo de avançar. Às vezes, esses ataques podem se manifestar em formas físicas, como dores inexplicáveis ou sensações de cansaço extremo. Mas é importante lembrar que isso é uma batalha espiritual que se reflete em nossa vida natural. O inimigo sabe que, se ele puder nos fazer sentir fracos ou incapazes, nos impedirá de cumprir nosso chamado. No entanto, devemos lembrar que em Cristo temos autoridade para vencer qualquer ataque. Não devemos permitir que esses ataques nos paralisem ou nos desanimem, mas sim devemos usar a autoridade que temos em Cristo para resistir ao inimigo e caminhar com fé, sabendo que Deus está ao nosso lado em cada passo. Quando oramos, quando buscamos a orientação de Deus e quando permanecemos firmes em Sua palavra, podemos ter certeza de que os ataques do inimigo não prevalecerão contra nós. Deus é fiel para nos mostrar o caminho, para nos libertar das correntes espirituais e para nos levar à liberdade em Cristo. Muitas vezes, nos sentimos sobrecarregados pela vida e pelas batalhas espirituais que enfrentamos. E a sensação de que estamos presos a algo, que nossos passos estão sendo retardados ou até mesmo bloqueados, pode ser uma experiência angustiante. No entanto, é importante entender que a Bíblia nos ensina que, quando estamos enfrentando dificuldades, especialmente aquelas que parecem surgir sem razão aparente, é possível que algo mais profundo esteja acontecendo. O inimigo não quer apenas nos fazer sofrer, ele deseja paralisar nossa fé, nos afastar do propósito de Deus para nossas vidas e, principalmente, nos impedir de caminhar livremente em direção ao nosso destino, quando nossos passos são retardados ou quando encontramos resistência. Devemos lembrar que o diabo tem medo da nossa obediência, da nossa determinação em seguir o caminho que Deus preparou para nós. O inimigo sabe que, se conseguir nos fazer parar, ele pode atrasar o cumprimento do plano divino em nossas vidas. Por isso, ele tenta nos manter presos, seja por meio de pensamentos de medo, ansiedade, frustrações ou até mesmo de um sentimento de incapacidade. Quando nos sentimos assim, devemos olhar para as promessas de Deus e lembrar que Ele nunca nos abandonará. Ele é fiel para nos sustentar. E quando nos encontramos em situações difíceis, podemos confiar que Ele nos ajudará a superar qualquer obstáculo. A verdadeira chave para a libertação e para o avanço em nossa jornada espiritual é a compreensão de que, quando colocamos nossa confiança em Deus, Ele nos dá a força necessária para continuar. Não importa o quanto os obstáculos sejam grandes, ou quanto pareça que estamos longe de alcançar nossas metas, Deus é maior do que qualquer dificuldade. O caminho pode ser árduo, mas a sua presença nos guia e a sua mão nos sustenta. Podemos até nos sentir cansados, mas a promessa de Deus é que Ele nos dará renovação e força para continuar. Na Bíblia, encontramos várias passagens que nos lembram da fidelidade de Deus em nos ajudar a avançar, mesmo quando estamos exaustos. Isaías 4:031 nos diz:
que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigará. Esta é uma promessa poderosa quando nos sentimos fracos e paralisados pela dificuldade. Deus nos dá a força para continuar a caminhada. Quando buscamos o Senhor e nos entregamos a Ele, podemos confiar que Ele nos renovará, Ele nos dará a capacidade de dar os passos necessários. E mesmo quando os caminhos forem difíceis, Ele será a nossa força e a nossa direção. O inimigo pode tentar nos paralisar, mas com a ajuda de Deus, podemos quebrar qualquer cadeia que tente nos prender. A oração, a confiança nas promessas de Deus e a obediência à sua vontade são as armas mais poderosas contra qualquer ataque espiritual. Cada passo dado em fé nos aproxima mais do que Deus preparou para nós. O Senhor nunca nos deixará sozinhos e em seus braços encontramos a força para continuar a caminhar. Às vezes, a sensação de estar preso, de não conseguir avançar em nossa caminhada espiritual, pode vir de algo mais profundo, uma falta de percepção do que está acontecendo ao nosso redor no mundo espiritual. Muitas vezes, o inimigo não precisa agir de forma agressiva ou óbvia. Ele pode trabalhar silenciosamente, buscando brechas que nós mesmos criamos, sem perceber. Essas brechas podem ser pensamentos não resolvidos, sentimentos de amargura, ressentimentos que guardamos, ou até mesmo áreas da nossa vida em que não estamos vivendo de acordo com os ensinamentos de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus nos protege e nos guarda, mas também nos dá a responsabilidade de manter nossas portas fechadas para o inimigo. Quando permitimos que algo nos afaste de Deus, como um pecado não confessado ou uma decisão tomada sem consultar a vontade divina, abrimos uma porta para que o inimigo entre e comece a atuar. E quando isso acontece, o diabo começa a trabalhar de maneira sutil, criando distrações, gerando confusão e fazendo com que sintamos que estamos estagnados ou bloqueados. Esse tipo de ataque espiritual pode muitas vezes ser difícil de identificar, porque ele não aparece de forma clara, mas se manifesta em pequenas áreas da nossa vida, em nossos relacionamentos, em nossas finanças, até mesmo em nossa saúde mental e emocional. O inimigo começa a fazer com que as coisas não funcionem como deveriam, e podemos nos sentir como se estivessem sendo colocados obstáculos em nosso caminho, mesmo sem saber exatamente o que está acontecendo. Porém, a boa notícia é que, assim como Deus nos alerta sobre essas brechas, Ele também nos dá autoridade para fechá-las, quando reconhecemos que algo está errado e nos arrependemos, nos voltando para Ele com um coração sincero, podemos restaurar a proteção divina sobre nossas vidas. O arrependimento é uma chave poderosa que Deus nos deu. Ele nos permite voltar à posição de força e autoridade em Cristo, ao confessarmos nossos erros, ao pedirmos perdão e ao buscarmos a renovação espiritual. Podemos fechar qualquer porta que o inimigo tenha aberto. A Bíblia diz em 1 João 1,9 que, se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Isso significa que, não importa o que tenha acontecido, Deus está sempre pronto para nos perdoar e nos dar uma nova chance. Não há pecado tão grande que a graça de Deus não possa alcançar, e não há porta fechada que Ele não possa abrir. Portanto, quando nos sentimos paralisados ou travados em nossa caminhada, a primeira coisa a fazer é perguntar a Deus: Senhor, há algo em minha vida que estou permitindo, sem perceber, que tem dado acesso ao inimigo, e ao ouvir a resposta do Espírito Santo,
Devemos tomar ações para fechar essas brechas e pedir a Deus que restaure nossa proteção espiritual. Deus não só nos protege, mas também nos capacita para lutar contra qualquer força que tente nos parar. Ele nos dá autoridade em Cristo para resistir ao inimigo e caminhar livremente no propósito que Ele tem para nós. Quando vivemos em obediência e alinhados com a vontade de Deus, podemos ter a certeza de que Ele está conosco em cada passo, nos guiando e nos sustentando. Muitas vezes, quando enfrentamos dificuldades espirituais, tentamos lidar com elas sozinhos, sem perceber que a verdadeira solução está em nos entregarmos completamente à direção de Deus. Ele nunca quis que caminhemos sozinhos. E é por isso que, quando enfrentamos ataques espirituais, a resposta não está apenas em nossas forças ou em nossas tentativas de resolver tudo sozinhos. A verdadeira libertação vem quando decidimos colocar nossa confiança totalmente em Deus e seguir a sua direção. Em momentos de luta, muitas vezes olhamos para os nossos próprios esforços, achando que podemos vencer sozinhos. Mas a Bíblia nos ensina que a nossa força vem do Senhor. Quando entregamos nossas lutas nas mãos de Deus, Ele começa a trabalhar em nós e através de nós de maneiras que jamais poderíamos imaginar. Às vezes, o que nos impede de avançar não são as circunstâncias externas, mas a falta de entrega e confiança em Deus. Quando guardamos algo para nós mesmos, seja uma preocupação, um medo ou até mesmo um desejo, não entregue a Ele. Estamos abrindo espaço para a dúvida e a insegurança, o que nos impede de caminhar em paz. Deus nos chama para uma vida de entrega constante, onde aprendemos a confiar em sua sabedoria e não na nossa própria compreensão. Quando fazemos isso, Ele começa a abrir portas, a remover barreiras e a nos guiar de forma clara, como um pastor que conhece suas ovelhas e as conduz por caminhos seguros. A obediência à vontade de Deus é, portanto, a chave para a verdadeira liberdade espiritual. Mesmo que o caminho pareça difícil ou até mesmo incompreensível, a obediência é sempre a melhor escolha. Ao seguir a vontade de Deus, nós nos alinhamos com o seu propósito para nossas vidas. E isso nos dá a confiança de que Ele está sempre ao nosso lado, nos sustentando e nos capacitando. Cada vez que escolhemos a obediência, mesmo quando não entendemos completamente o que está acontecendo, estamos permitindo que Deus faça a obra dele em nós. Ele não nos chama para viver em confusão ou em medo, mas para viver em confiança e paz, sabendo que Ele está no controle de tudo. Portanto, ao enfrentar as lutas da vida, lembre-se de que você não está sozinho. Deus está com você, guiando seus passos, removendo obstáculos e restaurando aquilo que foi perdido. Quando entregamos nossa vida nas mãos dEle, Ele transforma a nossa jornada, trazendo cura, liberdade e renovação. Quando passamos por períodos de dificuldades espirituais, muitas vezes nos sentimos como se estivéssemos perdidos, sem saber para onde ir ou o que fazer. Nessas horas, é comum pensar que as circunstâncias estão além do nosso controle e que, por mais que tentemos, nada parece mudar. No entanto, é exatamente nessas situações que somos chamados a viver pela fé, a confiar não no que vemos, mas no que Deus está fazendo nos bastidores, mesmo quando não podemos perceber. A Bíblia nos ensina que a nossa vida não é guiada pelas circunstâncias externas, mas pela palavra de Deus e pela confiança em sua promessa. Ele nunca nos deixou sem direção.
E cada passo dado em obediência a Ele nos aproxima mais de seu propósito para nossas vidas. No entanto, muitas vezes, é difícil manter essa perspectiva quando estamos diante de desafios que parecem insuperáveis. O inimigo tenta usar esses momentos de fraqueza para nos fazer duvidar da fidelidade de Deus, para nos convencer de que estamos sozinhos ou que nossas orações não têm efeito. Mas a palavra de Deus nos lembra, em várias passagens, que a nossa fé não deve ser movida pela visão temporal, mas pela confiança no Deus eterno que é fiel em todas as suas promessas. Quando passamos por lutas, precisamos ser lembrados de que a oração tem poder. A oração não é apenas uma lista de pedidos que fazemos a Deus. É uma forma de alinhar nossos corações com a vontade divina, de buscar sua orientação e de confiar em sua sabedoria. Quando oramos, estamos reconhecendo que não podemos enfrentar a batalha sozinhos, mas que precisamos da intervenção divina. Deus nos ouve em cada oração sincera e Ele responde de maneiras que muitas vezes não conseguimos entender de imediato. Mesmo que a resposta de Deus não seja a que esperamos ou no tempo que gostaríamos, podemos confiar que Ele está sempre trabalhando por nós e que suas respostas são sempre melhores do que as que imaginamos. A oração também tem o poder de mudar nosso interior, de transformar nossos corações e de nos ajudar a manter a paz. Mesmo quando as circunstâncias externas estão agitadas, quando nos entregamos à oração, estamos permitindo que Deus faça a sua obra em nós, nos dando força para continuar, sabedoria para tomar decisões e discernimento para perceber o que está acontecendo ao nosso redor. Através da oração, podemos também encontrar a coragem de tomar passos ousados, mesmo quando tudo à nossa volta nos diz para parar. Por isso, nunca devemos subestimar o poder da oração. Quando nos aproximamos de Deus em oração, não só enfrentamos os ataques do inimigo, mas também nos alinhamos com o propósito eterno que Ele tem para nossas vidas. Deus está sempre disposto a nos ouvir e Ele nunca nos abandona. Quando oramos com fé, Ele está trabalhando ao nosso favor, ajudando-nos a vencer os desafios que surgem em nosso caminho. Mesmo nas horas mais difíceis, podemos ter a certeza de que Deus está ao nosso lado, guiando-nos e fortalecendo-nos para que possamos caminhar em vitória. Muitas vezes, na nossa caminhada espiritual, somos desafiados a entender o poder que temos nas mãos. E como esse poder pode ser usado para fortalecer a nossa jornada e para afastar as dificuldades que surgem ao longo do caminho. Quando falamos sobre unção, não estamos falando de algo mágico ou superficial, mas de algo profundamente espiritual, que envolve a consagração de nossa vida e das nossas ações a Deus. A unção de Deus não é apenas uma bênção, mas também uma responsabilidade. Ela nos chama a agir de acordo com a sua vontade e a caminhar de acordo com a direção que Ele nos dá. Assim como o óleo usado para consagrar os sacerdotes e objetos sagrados no Antigo Testamento, a unção que Deus nos dá é uma consagração para a sua obra. Ao ungirmos nossos pés, por exemplo, não estamos apenas realizando um gesto simbólico, mas estamos afirmando que os nossos passos pertencem a Deus, que nossa jornada está sob a sua orientação e que Ele está conosco em cada momento. Quando Deus unge os nossos pés, Ele está nos preparando para andar em seu propósito, para ser instrumentos de sua graça e de sua verdade no mundo. A unção traz proteção, poder e direção. Quando estamos ungidos, não estamos caminhando em nossas próprias forças, mas nas forças que vêm de Deus. Isso muda tudo. Mesmo nos momentos de dificuldades, quando o caminho parece escuro ou incerto,
A unção de Deus nos dá a confiança de que Ele nos guia, que Ele está nos sustentando e que Ele não nos abandona. É importante, então, entender que a unção não é algo que possamos controlar ou manipular, mas algo que devemos respeitar e pedir a Deus constantemente que derrame sobre nós. Quando nos consagramos a Ele, nos entregamos ao seu plano, Ele nos unge com o seu Espírito, nos dando poder para avançar, para lutar e para conquistar o que Ele preparou para nós. A unção também é uma forma de nos mantermos firmes e protegidos contra os ataques espirituais. Quando o inimigo tenta nos desviar ou nos parar, a unção de Deus sobre nós age como um escudo, impedindo que os planos dele prevaleçam. A nossa caminhada não será fácil, mas com a unção de Deus, temos a garantia de que Ele está conosco, guiando-nos, capacitando-nos e nos mantendo seguros em seus braços. Portanto, quando enfrentamos desafios ou quando nos sentimos inseguros, devemos lembrar que a unção de Deus está sobre nós e ela é o que nos permite continuar a caminhada com confiança e com fé, sabendo que Ele é fiel para cumprir todas as promessas que fez. Muitas vezes, a vida nos leva por caminhos difíceis, onde enfrentamos dúvidas, medos e desafios que parecem insuperáveis. Nessas horas, é fácil sentir que estamos perdidos, sem direção, como se estivéssemos caminhando sem rumo. No entanto, é importante lembrar que a nossa vida não está fora do controle de Deus. Ele nos chama para confiar nele. Mesmo quando não conseguimos ver claramente o próximo passo à frente, quando estamos em obediência à sua vontade, Ele nos guia por caminhos que são mais altos do que os nossos, nos levando para lugares de paz, propósito e vitória. O maior desafio, muitas vezes, não é o que está à nossa frente, mas a nossa disposição de seguir a direção de Deus, mesmo que essa direção pareça incompreensível ou difícil de entender. Quando Deus nos chama para caminhar em fé, Ele não promete que o caminho será fácil, mas promete que Ele estará conosco em cada passo. Muitas vezes, é na obediência que encontramos a verdadeira proteção. O inimigo tenta nos desviar do caminho, colocando obstáculos e dificuldades. Mas quando permanecemos firmes em nossa fé e em nossa obediência a Deus, estamos protegidos pela sua mão poderosa, mesmo quando as dificuldades surgem. Podemos confiar que Deus está trabalhando ao nosso favor, removendo as pedras do caminho e nos dando a força necessária para continuar a caminhada. A obediência a Deus é o escudo que nos protege dos ataques do inimigo. Quando escolhemos obedecer a sua palavra, mesmo que isso exija sacrifícios, estamos nos colocando sob a sua cobertura divina. E nada pode nos atingir sem que Ele permita. A Bíblia nos ensina que a obediência traz bênçãos e segurança. Quando andamos segundo a vontade de Deus, Ele nos guia para o lugar onde nossa alma encontra descanso e onde nossa vida cumpre o propósito para o qual fomos chamados. A obediência é a chave para desbloquear o poder de Deus em nossas vidas. Quando seguimos a sua voz, Ele nos conduz ao lugar de prosperidade espiritual, emocional e até mesmo material. Deus não apenas nos chama para obedecer, mas nos capacita para isso, dando-nos a força, a sabedoria e o discernimento para andar em seus caminhos. Quando confiamos nele e seguimos sua direção, somos protegidos de todas as armadilhas do inimigo. A obediência não é uma limitação, mas uma proteção divina que nos coloca no centro da vontade de Deus.
onde estamos seguros e onde Ele pode nos abençoar de forma abundante. Às vezes, ao longo da nossa caminhada, nos deparamos com obstáculos que nos fazem questionar o sentido de tudo o que estamos fazendo. Parece que, por mais que tentemos, algo sempre nos impede de avançar. A sensação de estar preso em um ciclo de frustrações, de quase conquistas, é algo que pode nos desgastar profundamente. No entanto, é importante entender que nem todas as dificuldades que encontramos são sinais de derrota. Na verdade, muitas vezes, essas dificuldades são oportunidades disfarçadas para que possamos crescer espiritualmente e nos aproximar mais de Deus. O Senhor, em sua sabedoria, permite que passemos por momentos de desafio, porque Ele sabe que, através deles, podemos ser moldados e aperfeiçoados. Quando nos deparamos com o que parece ser uma estagnação, devemos perguntar a nós mesmos: o que Deus está tentando me ensinar com isso? Como posso crescer espiritualmente neste momento? Ao invés de olhar para os obstáculos como barreiras, devemos vê-los como degraus em nossa jornada. Deus nunca nos chama para uma vida de vitórias fáceis ou sem dificuldades. A jornada de fé sempre exige perseverança, paciência e confiança plena nele. O Senhor usa os momentos difíceis para fortalecer nossa fé, nos ensinar a depender dele e nos preparar para o que está por vir. Quando nos sentimos paralisados ou estagnados, é como se estivéssemos em um ponto de transição, esperando para avançar para algo maior. Mas é preciso confiar que o tempo de Deus é perfeito. Quando encaramos os desafios com fé, paciência e confiança, estamos nos preparando para algo mais profundo, algo que Deus tem para nós. E Ele nos dá as ferramentas necessárias para superar esses momentos. Às vezes, nossa maior luta não é contra os obstáculos externos, mas contra os nossos próprios medos e inseguranças. Deus nos chama a superar essas limitações internas, a dar um passo à frente, mesmo quando o caminho à frente não parece claro. Em vez de nos deixar paralisar pelo medo, devemos confiar que, com Deus, temos a força necessária para seguir adiante. Deus nunca nos deixará sozinhos em nossos desafios. Ele está sempre conosco, pronto para nos dar o poder necessário para avançarmos. Mesmo quando o caminho parece tortuoso e a carga parece pesada, podemos confiar que Ele nos sustentará e nos guiará para a vitória. É através dessas lutas que aprendemos a ser mais dependentes dEle e a confiar em sua provisão e direção. Portanto, não importa o quanto o caminho pareça difícil, lembre-se de que Deus está com você, sempre pronto para ajudar. E Ele tem um propósito para cada passo que você dá. Muitas vezes, quando nos sentimos espiritualmente estagnados, a tentação é de pensar que nunca conseguiremos avançar, que nossos esforços são em vão e que estamos destinados a uma vida de frustração constante. Esses sentimentos podem ser esmagadores, especialmente quando percebemos que, por mais que tentemos, há algo nos impedindo de seguir em frente. No entanto, é exatamente nesses momentos que devemos lembrar que, em Cristo, não há estagnação. Mesmo nos momentos de luta, Deus está trabalhando em nós e através de nós. Ele usa cada momento difícil para nos transformar, para nos fortalecer e para nos preparar para o que está por vir. A palavra de Deus nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso inclui os momentos de atraso,
as dificuldades e até mesmo as aparentes derrotas, quando nos encontramos em uma fase de estagnação, é uma oportunidade de parar e refletir o que Deus está querendo me ensinar neste momento, o que Ele está fazendo em meu coração enquanto eu espero. Às vezes, o que parece ser uma demora em nossa vida espiritual pode ser, na verdade, um período de preparação. Deus está nos moldando, nos ensinando a confiar mais profundamente nele, nos dando a chance de amadurecer na fé e de nos fortalecer espiritualmente. A espera não é em vão. Ela faz parte do plano de Deus para nos transformar em aquilo que Ele nos chamou para ser. Em vez de focarmos apenas nas dificuldades, devemos começar a olhar para esses períodos de estagnação como momentos de crescimento. Deus não está nos abandonando, Ele está nos preparando para algo maior. A verdadeira vitória não é apenas alcançar nossos objetivos, mas aprender a confiar em Deus em cada passo do caminho, quando confiamos em sua sabedoria e em seu tempo. Encontramos paz, mesmo quando as coisas não acontecem da maneira que esperávamos. Deus conhece os planos que tem para nós, e esses planos são para o nosso bem. Mesmo quando nos sentimos presos, devemos confiar que Ele está nos guiando e que sua intervenção está mais próxima do que imaginamos. Muitas vezes, é quando nos sentimos mais fracos e impotentes que a graça de Deus se torna mais evidente em nossas vidas. Quando paramos de tentar controlar tudo e nos entregamos completamente a Ele, começamos a ver sua mão de poder operando, quebrando as correntes e nos levando à liberdade. Portanto, se você está num momento de estagnação ou atraso, lembre-se de que Deus está no controle. Sua espera não é um sinal de derrota, mas um tempo de preparação para algo grandioso que Ele está prestes a fazer em sua vida. Quando passamos por momentos difíceis em nossa caminhada espiritual, é fácil começar a questionar nossa própria fé e a fidelidade de Deus. A dúvida pode começar a se infiltrar, e a sensação de que estamos sendo deixados de lado pode ser avassaladora. No entanto, é justamente nesses momentos que devemos lembrar das promessas de Deus para nós, que nunca falham. Ele nunca nos abandonará, mesmo quando os caminhos parecem escuros e sem fim. A Bíblia nos ensina que o Senhor é o nosso pastor e, como tal, Ele nos guia, nos protege e nos sustenta em todos os momentos. Mesmo quando não entendemos o porquê das dificuldades, podemos confiar que Deus está no controle e que Ele tem um plano para a nossa vida. Um plano cheio de esperança e propósito. Deus não prometeu uma vida sem problemas, mas prometeu estar conosco em todas as circunstâncias, nos ajudando a superar cada desafio. É nesse momento de confiança em sua fidelidade que a nossa fé é fortalecida. Cada desafio que enfrentamos não é um sinal de que estamos sendo derrotados, mas uma oportunidade de ver a mão de Deus trabalhando em nossas vidas. Ele usa essas dificuldades para nos ensinar, para nos moldar e para nos preparar para o que Ele tem reservado para o futuro. Quando confiamos nele, mesmo nos momentos mais difíceis, experimentamos a sua paz que excede todo entendimento. A paz de Deus não depende das circunstâncias, mas vem do conhecimento de que Ele está conosco, nos guiando e nos sustentando. Por mais que o caminho pareça árduo, podemos ter a certeza de que Deus nunca nos deixará e que Ele nos levará através de cada tempestade, nos ajudando a sair mais fortes do outro lado. Em momentos de dúvida, devemos voltar a olhar para as promessas de Deus. Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu, e a nossa esperança deve estar firmada nele. Se você está passando por um momento de dificuldades,
lembre-se de que você não está sozinho, Deus está com você, ao seu lado, pronto para lhe dar forças e guiá-lo através do vale. Ele nunca falhou em cumprir suas promessas, e Ele não falhará agora. Confie nele, entregue-se à sua vontade, e você verá como Ele vai fazer milagres em sua vida. Deus tem um plano maravilhoso para você, e nada pode impedir o que Ele deseja realizar. A cada passo que damos em nossa caminhada de fé, enfrentamos desafios, tentações e obstáculos que tentam desviar nosso foco do que realmente importa. No entanto, é importante lembrar que cada um desses momentos difíceis tem um propósito em nossa jornada. Não estamos sozinhos, e Deus, em sua infinita bondade, nos dá a força necessária para atravessar as dificuldades. Ele conhece cada uma das nossas lutas e em cada uma delas Ele está nos preparando para um propósito maior. Muitas vezes o que parece ser um obstáculo em nosso caminho é na verdade uma oportunidade para crescer espiritualmente, para confiar mais em sua direção e para aprender a depender completamente dele. Quando escolhemos caminhar com Deus, não estamos apenas avançando em nossa própria força, mas nos permitindo ser guiados pela sua sabedoria e pelo seu amor incondicional. Em cada dificuldade, Ele está nos moldando e nos transformando, preparando-nos para as bênçãos que virão. Mas, para que isso aconteça, precisamos manter nossa fé firme, mesmo quando o caminho se torna difícil e a jornada parece longa. A fidelidade de Deus nunca falha, e Ele sempre estará conosco, nos sustentando em cada passo, a cada momento. Ele renova nossas forças, nos dá sabedoria para tomar decisões e nos permite ver além dos obstáculos que temos à frente. Quando olhamos para trás e refletimos sobre tudo que já passamos, podemos ver a mão de Deus em cada momento. Ele nos guiou, nos protegeu e nos capacitou para superar tudo o que parecia impossível. E, ao olhar para frente, podemos ter a certeza de que Ele continuará a nos guiar, nos sustentando e nos levando à vitória. A nossa jornada não é fácil, mas é uma jornada de confiança, onde sabemos que, mesmo quando as coisas parecem incertas, Deus está no controle. Ele é fiel para completar a obra que começou em nós. E Ele nunca nos abandona. Por isso, podemos caminhar com confiança, sabendo que nossos passos são firmados em Sua palavra e em Sua promessa de que Ele estará conosco até o fim. Na jornada da vida, muitas vezes encontramos momentos de grande desafio, onde a sensação de estar perdido ou sem direção parece nos dominar. Nessas horas, é fácil se sentir desencorajado, como se as circunstâncias estivessem contra nós, e a esperança de alcançar o que Deus prometeu se torna distante. No entanto, é justamente nesses momentos de fraqueza que a presença de Deus se torna mais real e tangível. Ele nunca nos abandona, mesmo quando não conseguimos ver a saída ou entender o porquê das dificuldades. A palavra de Deus nos lembra que a sua graça, ela é suficiente para nos sustentar, mesmo nos períodos mais difíceis, quando os obstáculos parecem intransponíveis. É importante lembrar que a nossa força não vem de nós mesmos, mas de Deus. Ele nos capacita a superar qualquer desafio, e cada luta que enfrentamos é uma oportunidade para crescer em fé e confiança. Nele, a confiança em Deus não é baseada em nossas circunstâncias, mas na certeza de que Ele é fiel às suas promessas. Quando olhamos para trás e refletimos sobre tudo o que já passamos, podemos ver claramente como Deus nos guiou, nos protegeu e nos deu forças para continuar. Ele não prometeu que a caminhada seria fácil,
mas prometeu estar conosco em cada passo, nos guiando e nos fortalecendo. Em momentos de desânimo, devemos lembrar que Deus tem um propósito em tudo o que fazemos. E Ele usa até mesmo as dificuldades para nos moldar e nos preparar para o que está por vir. A fé verdadeira é aquela que se mantém firme, mesmo quando os ventos da adversidade sopram com força. Quando confiamos em Deus, mesmo sem entender o que está acontecendo, Ele nos dá a paz que excede todo entendimento e nos guia de volta ao caminho da esperança. Não importa o quão difícil seja o caminho, podemos descansar na certeza de que Ele está no controle e que Sua vontade para nós é sempre boa e perfeita. Ao enfrentar os desafios da vida, devemos continuar avançando com fé, sabendo que Deus está conosco e que, no seu tempo, Ele nos levará à vitória.